Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando nós nas reuniões. Oi. Falhou tudo aqui. Pronto? Ok, obrigado. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Essa primeira reunião das comissões online, a gente no esforço de estar lendo os nossos projetos, projeto do Executivo, projeto Legislativo, e eu pediria a Adriana que desse prosseguimento fazendo a leitura dos projetos que constam na pauta aí. Projeto de Lei número 15/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, dispõe sobre criar um banco de material de construção no município de Anchieta, Espírito Santo. A Câmara de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas, aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica criado o Banco do Material de Construção do município de Anchieta, Espírito Santo. Artigo 2º. O Banco de Material de Construção destinar-se-á a coleta de material para construção e reforma de habitações populares, atendendo prioritariamente as famílias carentes do município. Artigo 3º. A coleta do material, tanto novo como usado, será feita nas lojas especializadas em obras de construções, em prédios demolidos ou qualquer outro local onde haja doação de qualquer material que possa ser aproveitado para melhorias na habitação popular. Artigo 4º. O Banco de Material de Construção ficará subordinado à Secretaria de Obras do município, que será responsável pela coleta e distribuição do material. Parágrafo único. O Poder Executivo estabelecerá os critérios a serem adotados para definir quais as famílias que serão atendidas prioritariamente pelo Banco do Material de Construção. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que for pertinente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 4 de maio de 2020. Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Projeto de lei número 19 de 2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. Dispõe sobre a instituição da Semana das Avós no calendário oficial dos eventos do município de Anchieta. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas, aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica incluso no calendário oficial de eventos do município de Anchieta, a partir desse ano, a Semana dos Avós. Parágrafo único. As comemorações da Semana dos Avós acontecerá anualmente na semana que antecede o dia 26 de julho. Artigo 2º. A Semana dos Avós será organizada pela Secretaria de Assistência Social e deverá ter sua programação voltada a: inciso 1º, valorização da pessoa idosa, da família e na sociedade. Inciso 2º, promoção da consciência social do valor dos avós no tocante às experiências de vida. Promoção dos avós quanto ao direito à vida, à cidadania e à dignidade de qualquer natureza. Artigo 3º. A programação da Semana dos Avós será desenvolvida através de atividades a serem realizadas de acordo com os seguintes módulos. Módulo 1. Conhecer para fazer. Compreender a organização das atividades lúdicas e socioeducativas levantadas em cada comunidade, envolvendo os idosos e as equipes responsáveis pelas atividades programadas para a terceira idade. Módulo 2. Ações e serviços. Compreende: a. Apoio socioeducativo periodicamente com atividades pontuais. A linha B. Promoção de palestras para a terceira idade sobre a programação das atividades. A linha C. Orientação do incentivo para a participação nas oficinas de atividades socioeducativas
com o envolvimento dos idosos nestas ações. A linha D, criação de oportunidades de identificação e aproveitamento de potencialidades para melhorar a qualidade de vida, com o objetivo de manter o corpo e a mente sadios. Inciso 3º, módulo 3º. Aprender fazendo. Compreender a promoção de oficinas, onde serão elaborados trabalhos manuais e atividades culturais, artísticas e esportivas, proporcionando o processo para a manutenção da qualidade de vida e valorização da importância da participação em eventos que integrem cada vez mais ações sociais perante a terceira idade e com essas temáticas poderão apresentar suas habilidades através dessas oficinas, ocasionando um trabalho de valorização da terceira idade e sociedade. Artigo 4º. Para cumprir os dispositivos desta lei, o Poder Executivo poderá firmar convênios ou parcerias com entidades culturais e artísticas, escolas municipais, empresas públicas e privadas, instituições religiosas, Centro de Promoção Humana, CRAS e CREAS, Secretaria Municipal de Saúde, através dos profissionais médicos, nutricionistas, geriatras e fisioterapeutas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Uria Simões dos Santos, 22 de maio de 2020. Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Projeto de lei número 20, de 2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. Institui a Semana de Olimpíadas Culturais nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Anchieta, Espírito Santo. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas à prova, e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Anchieta a Semana de Olimpíadas Culturais. Artigo 2º. A Semana de Olimpíadas Culturais será realizada anualmente no mês de agosto, em comemoração ao Dia do Estudante. Artigo 3º. A Semana de Olimpíadas Culturais será multicultural e deverá ser desenvolvida interdisciplinarmente por cada unidade de ensino, de acordo com seu projeto pedagógico. Artigo 4º. As diversas disciplinas escolares em conjunto poderão se unir para destacar, incentivar e implementar valores éticos, sociais e morais. Artigo 5º. O Poder Executivo esta lei, no prazo de 60 dias após a sua publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Uria Simões dos Santos, 20 de maio de 2020. Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Projeto de lei número 24 de 2020, de autoria do vereador Richard Costa. Institui incentivos fiscais aos novos loteamentos e condomínios de lotes devidamente regularizados do município de Anchieta. O prefeito municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo fiscal aos novos loteamentos e condomínios de lotes implantados regularmente, com observância nas normas de parcelamento do solo urbano, do Plano Diretor Municipal e demais normas pertinentes, intervenção tributária, fundiária, predial territorial urbano, IPTU. Parágrafo 1º. O incentivo fiscal limita-se à isenção de imposto territorial urbano e IPTU para terrenos oriundos de projetos de loteamentos e condomínios de lotes aprovados regularmente pelo setor de urbanismo do município com legislação urbanística municipal e registrados no cartório de registro geral. Parágrafo 2º. Entende-se por novos loteamentos e condomínios de lotes aqueles que atenderem às normas propostas no Plano Diretor Municipal de Anchieta, PDM, com ruas estruturadas, calçamentos, água, esgoto, energia elétrica, entre outras exigências dispostas no PDM. Artigo 2º. O prazo de recebimento do incentivo fiscal será de no máximo 5 anos, contados a partir da data de cadastramento da inscrição e cessa imediatamente após a transferência do terreno do loteamento ou condomínio terceiros.
Parágrafo 1º. É de responsabilidade do loteador, empreendedor, incorporador, informar a Prefeitura a venda de lotes a qualquer título, indicando o nome do comprador ou promitente. Parágrafo 2º. Sobre os lotes comercializados a terceiros pelo loteador, empreendedor, incorporador a qualquer tempo, por instrumento público ou particular de promessa ou compra e venda, incidirá IPTU imediatamente com as alíquotas previstas na legislação vigente. Parágrafo 3º. O loteador, empreendedor, incorporador, beneficiado, fica obrigado a emitir relatório mensal comunicando a venda dos lotes ao setor de tributos imobiliários, acompanhando das seguintes cópias. Inciso 1º. Instrumento público ou particular de promessa ou compra e venda. Inciso 2º. Cadastro de pessoas físicas e CPF. Inciso 3º. Registro Geral, RG. Parágrafo 4º. Sob pena de revogação do incentivo fiscal em relação a todas as unidades ou loteamentos do empreendimento. Parágrafo 5º. Após o envio dos relatórios e documentos no parágrafo 3º, o setor de tributos mobiliários automaticamente realizará o devido cadastramento do proprietário ou compromissário. Parágrafo 6º. Fica obrigado o loteador, empreendedor, incorporador a informar a transação de instrumento público particular de promessa de compra e venda, com a guia de recolhimento de imposto, transmissão de bem imóvel e TBI, devidamente preenchida no prazo máximo de 60 dias, sob pena de perder o incentivo do loteamento, caso não apresente a documentação aqui elencada, sem prejuízo ao lançamento retroativo do IPTU de todo o empreendimento. Parágrafo 7º. Caso algum dos terrenos venha a ser objeto de condenação automaticamente será esta lei. Artigo 3º. O loteador, empreendedor, incorporador poderá requerer o benefício desta lei até 30 dias após a data de cadastramento das inscrições, acompanhando os seguintes documentos. Inciso 1º, documento de identidade CPF. Inciso 2º, decreto de aproveitamento. Inciso 3º, licença ambiental de instalação do loteamento. Inciso 4º, você reduziu lá, mas já dos terrenos. Mas aquele valor todo já está no banco, já? Está disponível. Planta privada pelo município de Anchieta. Adriana, por favor. Beto, por favor, fecha o microfone do seu aí, Beto, por favor. Obrigado. Artigo 4º. Com base nas informações fornecidas pelo loteador, empreendedor, incorporador ou seu sucessor, a cobrança de IPTU será lançada no ano subsequente ou ao da atualização do cadastro, conforme artigo 2º, parágrafo 3º desta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a fiscalizar os registros e documentos do loteador, empreendedor, incorporador ou sucessor, referente às informações por ele prestadas. Artigo 5º. Os benefícios desta lei só serão concedidos aos empreendimentos aprovados e devidamente registrados após a aprovação desta lei. Artigo 6º. A isenção concedida no IPTU não afeta a cobrança de taxas de lixo e serviços oferecidos pelas concessionárias de água e luz operantes no município. Parágrafo único. As taxas serão lançadas normalmente após conclusão das obras de infraestrutura, conforme o procedimento já adotado pelo município de Anchieta aos demais imóveis. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando essas disposições em contrato. Richard Antônio Costa, vereador autor. Sérgio Luiz da Silva de Jesus, vereador autor. Giovanni Meneghelli, vereador autor. Projeto de lei número 23 de 2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. Dispõe sobre a sinalização por meio de pintura retroflexiva nas caçambas metálicas estacionárias e da disposição para coleta e remoção de entulhos do município de Anchieta, Espírito Santo, e da outras providências. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que são conferidas à prova, e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei.
Artigo 1º. As caçambas metálicas estacionárias situadas em logradouro público, utilizadas para recolhimento de lixo, entulho de construções, demolições ou de qualquer outra procedência, devem ser sinalizadas por meio de pintura retroreflexiva com a inscrição Cuidado, escrita em todas as suas laterais. Parágrafo único. A inscrição e as faixas que tratam o caput deste artigo deverão constituir-se de material visível à noite com incidência de luz dos faróis dos veículos em trânsito. As dimensões e a disposição e a inscrição das faixas deverão proporcionar perfeita e rápida visibilidade à distância mínima de 40 metros de distância. Artigo 2º. As caçambas metálicas estacionárias conter ainda em suas laterais o endereço e o telefone da empresa ou do transportador autônomo. Artigo 3º. As caçambas metálicas estacionárias não poderão permanecer por período superior a 5 dias no local da retirada do entulho. Artigo 4º. Fica proibido o manuseio e a remoção de caçambas metálicas estacionárias das 22 horas às 6 horas, como medida de preservação do sossego aos moradores do município. Artigo 5º. Concede-se o prazo de 90 dias a contar da data de vigência desta lei para que as empresas e transportadores autônomos atendam às exigências nela contidas. Artigo 6º. As despesas para a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. A inobservância dos dispositivos desta lei implicará ao infrator multa de 200 UFIAs, que deverá ser dobrada em caso de reincidência. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Lia Simões dos Santos, 28 de maio de 2020. Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Projeto de lei número 22, de autoria do vereador Kleber Pombo. Institui a campanha de prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, denominada de Abril Verde, no município de Anchieta, e da outras providências. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas à prova, e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Anchieta a campanha de prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, a ser comemorada anualmente durante o mês de abril, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Parágrafo único. O símbolo da campanha aludida no caput deste artigo será o laço de cor verde. Artigo 2º. Durante o mês de campanha, tem como objetivo divulgar os direitos relativos à segurança e medicina do trabalho, podendo ser realizadas neste mês diversas atividades, como fóruns, eventos de educação e outros tipos de manifestações afetadas a este tema. Artigo 3º. A campanha será realizada anualmente e passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Anchieta, ficando as atividades, em razão da campanha Abril Verde, livres e abertas às instituições públicas, privadas e entidades representativas que atuam na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data em um ano após a sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 28 de maio de 2020, Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Projeto de lei número 21 de 2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, institui no âmbito do município de Anchieta o mês Junho Vermelho, dedicado à campanha de incentivo e doação de sangue e da outras providências. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas à prova, e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Anchieta a campanha de prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, a ser comemorada anualmente durante o mês de abril, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Parágrafo único. O símbolo da campanha aludida no caput deste artigo será um laço de cor vermelha. Artigo 2º. Durante o mês de campanha,
tem como objetivo divulgar os direitos relativos à segurança do trabalho e medicina, podendo ser realizada neste mês diversas atividades como fórum, eventos de educação e outros tipos de manifestação. A campanha será realizada anualmente e passa a integrar o calendário oficial de datas de eventos do município, ficando as atividades em razão da campanha Abril Verde, livres de abertas às instituições públicas, privadas. Esse projeto vai precisar de redação final. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 28 de maio de 2020, Kleber Oliveira da Silva, vereador. Projeto de lei número 30 de 2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, dispõe sobre o folclore português como patrimônio histórico e cultural da comunidade de Belo Horizonte, Anchieta. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhes são conferidas, aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Declara como patrimônio histórico e cultural a comunidade de Belo Horizonte, Anchieta, o folclore português e todas as suas manifestações artísticas de domínio público, com a finalidade de preservar a cultura e a memória portuguesa nesta comunidade. Artigo 2º. Fica autorizado o poder público, através da Gerência de Cultura, celebrar convênios com entidades ligadas à cultura, ao turismo e ao lazer, com a finalidade de assegurar a história e de fomentar o conhecimento sobre o folclore português e suas manifestações artísticas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 29 de maio de 2020, Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Projeto de resolução número 5 de 2020, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Altera o artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140. A proposição que receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões, bem como aquela que receber parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela inconstitucionalidade, será tida como rejeitada. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 4 de junho de 2020. Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador, autor. Adriana, se for possível, dar um projeto novo, fazendo favor. O de Tássio? É. Só um instante, senhor presidente. Ok. Altera o artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140. A proposição que receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões, bem como aquela que receber parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela inconstitucionalidade, será tida como rejeitada. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 4 de junho de 2020. Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador, autor. Pode seguir, senhor presidente?
Prossegue, Adriano. Obrigado. Projeto de lei número 28 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Assad. Dispõe sobre o pagamento de abono extraordinário no valor de um salário mínimo aos servidores da saúde, segurança e agentes de postura que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus em Anchieta, Espírito Santo. O prefeito municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Anchieta a conceder abono extraordinário aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Civil Municipal e agentes de postura que estiverem desempenhando suas funções na linha de frente ao combate da Covid-19, oficializando com a publicação da Lei Estadual 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e pelo Decreto Legislativo Estadual número 1, de 27 de março de 2020. Cita-se ainda, como base legal, a Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, conhecida como Orçamento de Guerra. Artigo 2º. O abono extraordinário será no valor de um salário mínimo, estipulado pela medida provisória número 919/2020, no valor de R$ 1.045 mensal, pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade. Artigo 3º. O abono extraordinário, instituído por essa lei, dado seu caráter excepcional, não se incorpora ao vencimento e ou remuneração do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizado como base de cálculo para quaisquer outras vantagens. Artigo 4º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias prevista na Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, que cria auxílio financeiro destinado aos estados, Distrito Federal e municípios no exercício 2020 para ampliação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros e demais dotações a serem elegidas pelo poder público. Artigo 5º. As demais questões pertinentes ao pleno funcionamento dos itens elencados na presente propositura poderão ser regulamentadas por decreto. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenária Simões dos Santos, 5 de junho de 2020. Alexandre Francisco Lopes Assad, vereador, autor. Projeto de lei número 27 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Assad. Da linha de crédito em caráter emergencial, com juros subsidiados e contratação desburocratizada, oferecendo empréstimo aos pequenos empresários e afins. O prefeito municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criadas linhas de créditos emergenciais com juros subsidiados e contratação desburocratizada, oferecendo empréstimos com carências de 1 ano para pagamento. Artigo 2º. A linha de crédito a ser concedida terá como valor máximo fixado a quantia supra de até R$ 5.000. Artigo 3º. O crédito se destina a MEIs, comerciantes, microempresários do setor de transporte escolar, ambulantes e prestadores de serviços em geral que tiveram suas atividades prejudicadas e ou paralisadas devido à pandemia de Covid-19. Artigo 4º. As orientações necessárias à adesão da linha de crédito deverá ser efetuada através do corpo técnico da Secretaria Municipal de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos. Artigo 5º. As políticas de crédito no âmbito do programa deverão empregar os melhores esforços e adotar os procedimentos necessários. O poder público não poderá interromper ou negligenciar o acompanhamento desde o cadastro para a concessão até a finalização do pagamento por parte do beneficiado pelo programa.
Artigo 6º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias previstas na Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, que cria o auxílio financeiro destinado aos estados, federais e municípios no exercício de 2020 para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros e demais dotações a serem elegidas pelo Poder Executivo. Artigo 7º. As demais questões pertinentes ao pleno funcionamento dos itens elencados da presente propositura poderão ser regulamentadas por decreto. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 5 de junho de 2020. Alexandre Francisco Lopes Assad, vereador, autor. Projeto de lei número 29 de 2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. Institui o Dia Municipal dos Professores, dos Protetores dos Animais, no município de Anchieta e dá outras providências. Institui o Dia Municipal dos Protetores dos Animais, no município de Anchieta e dá outras providências. A Câmara Municipal do Estado do Espírito Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas à prova, e o chefe do Poder Executivo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Anchieta, o Dia Municipal dos Protetores dos Animais, a ser comemorado anualmente no dia 17 de dezembro. Artigo 2º. A data e hora instituída passará a fazer parte do calendário de eventos oficiais do município de Anchieta. Artigo 3º. Para as comemorações do Dia Municipal do Protetor de Animais, os poderes executivo e legislativo poderão desenvolver palestras, atividades de recreação, lazer e reflexão a fim de estimular e conscientizar a sociedade sobre os direitos dos animais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Lia Simões dos Santos, 29 de maio de 2020. Kleber Oliveira da Silva, vereador, autor. Veto número 5, de autoria do prefeito municipal. Senhores vereadores do município de Anchieta, Espírito Santo, mensagem de veto total, número 5, de 2 de junho de 2020. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica do município de Anchieta, propomos veto total ao projeto de lei 40 de 2019, de autoria do Legislativo, sendo pelas razões a seguir aduzidas. O projeto de lei foi aprovado na sessão do dia 12 de maio de 2020 e o respectivo autógrafo de lei remetido ao Executivo na data de 13 de maio de 2020. Considerando a contagem do prazo inicioso no dia 14 de maio e considerando o chefe do Executivo dispõe de 15 dias úteis para se manifestar sobre a matéria, constata-se que o prazo final para apresentação de veto é a data de 3 de junho de 2020. Portanto, é tempestiva a presente mensagem de veto ao projeto de lei número 40 de 2019. Quanto às razões para a apresentação do veto, a propositura aprovada pelo Legislativo se resume à inconstitucionalidade formal e infração a normas infraconstitucionais, senão vejamos. Razões do veto. O projeto de lei aborda importante matéria, especialmente no período de crise que atualmente vivenciamos. Trata-se de medida que visa implementar, no âmbito do município de Anchieta, uma política pública de incentivo fiscal visando criar atrativos para instalações de novos empreendimentos, indiscutivelmente se caracteriza como ferramenta para enfrentamento da crise financeira pós-pandemia da Covid-19. Contudo, infelizmente, aspectos constitucionais e legais nos levam a propor o veto total à propositura aprovada pelo Legislativo local. Com relação à espécie normativa eleita para regular a matéria, constata-se que os autores optaram pela lei ordinária.
O conteúdo do PL é eminentemente de natureza tributária, pois estabelece descontos de IPTU, ISS-QN e ITBI. Por se tratar de tema tributário, deveria o assunto ser disciplinado por norma legislativa de espécie de lei complementar, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 43. As leis complementares somente poderão ser aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observando os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único, são leis complementares, dentre outras previstas nessa lei orgânica. Parágrafo único, são leis complementares, dentre outras, previstas nessa lei orgânica. Inciso 1º, o Código Tributário. O texto prevê, na Lei Orçamentária Municipal, é de reprodução obrigatória, conforme o princípio da simetria aplicável para as regras de processo legislativo. A imposição de matéria tributária ser regulada por lei complementar encontra parâmetro no inciso 3º do artigo 146 da Constituição Federal, sendo inconstitucionais as normas legislativas aprovadas em desacordo com tal dispositivo. Viola o artigo 146, inciso 3º, a linha A, da Carta Federal, norma ordinária, segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quanto às operações de saída dos produtos, prevalecendo o disposto na linha A do inciso 2º do artigo 47 do CTN, RE 567935, relator ministro Marco Aurélio. Portanto, formalmente, o projeto de lei se encontra em desacordo com a regra prevista no inciso 1º do parágrafo único do artigo 43 da LOM e também em conflito com o inciso 3º do artigo 146 da Constituição Federal. Com relação ao enfoque do equilíbrio das contas públicas, cumpre ressaltar que, apesar do PL estar instruído com estimativa de compreensão, verifica-se que esta é relacionada à projeção de incremento de receita futura, enquanto o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a necessidade de compensação através da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. O nosso sentir, as medidas compensatórias previstas no PL não estão em consonância com a regra prevista no inciso 2º do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Por fim, importante também trazer ao debate a vedação prevista no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, que proíbe, em ano eleitoral, a distribuição de bens e valores. Aparentemente, o PL não cuida de programa social de distribuição de valores. Porém, alguns tribunais eleitorais estão ampliando o conceito previsto no parágrafo 10 do artigo 73 das leis das eleições, estendendo a vedação, inclusive, à concessão de descontos de IPTU. Estas são as razões que nos levam a apresentar a presente mensagem de veto total ao projeto número 40 de 2019. Por tudo exposto acima, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica, propomos veto total ao projeto de lei número 40 de 2019. Anchieta, Espírito Santo, 2 de junho de 2020, Prefeito Municipal Fabrício Petri. Projeto de lei número 32 de 2020, de autoria do vereador Giovanni. Juliana, Senhor? Tem quantos projetos? O que eu vou ler agora é o último. Ah, ok. É porque eu tenho que botar meu celular para carregar, porque senão eu vou ficar voltar carga para a sessão. Ah, beleza. Esse é o último. Considera patrimônio ecológico a cidade de Anchieta, as castanheiras localizadas na orla do município de Anchieta. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica considerado patrimônio cultural ecológico de interesse público para fins de tombamento as árvores de espécie Terminalia catapa castanheira, localizadas na orla do município de Anchieta, Espírito Santo. Parágrafo único. Em decorrência do disposto do artigo 1º, fica tombada a árvore da espécie Terminalia catapa
que passa a integrar o patrimônio cultural, ambiental, natural e paisagístico de natureza material do município de Anchieta para fins de proteção ambiental e preservação de memória e identidade urbana da comunidade local, com fundamento na lei municipal. Artigo 2º, para efeitos desta lei, entende-se a árvore aqui tombada como um bem imóvel por acesso natural, devendo ser garantido pelo Poder Executivo Municipal a ambiência do entorno do bem tombado e a visibilidade do mesmo da forma de garantir o caráter cultural, ambiental e paisagístico do mesmo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Plenário Lia Simões de Santos, 4 de junho de 2020, Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos, vereador, autor. Encerradas as leituras, senhor presidente. Tem algum colega vereador que quer fazer algum comentário sobre algum projeto? Esteja à disposição. Senhor presidente, Reinaldo. gostaria de estar aqui um apanhado sobre dois projetos que são de minha autoria, o 27 e o 28 de 2020. Ambos são projetos destinados a combater e mitigar os efeitos maléficos causados aí pela pandemia de coronavírus. Um trata de uma bonificação salarial para os profissionais de saúde, de segurança, agentes de postura. Eu queria, inclusive, incluir nesse projeto também os agentes de limpeza pública, mas, infelizmente, aqui no município, verifiquei que eles, em sua maioria, são terceirizados, não são funcionários públicos, pois são terceirizados, então não puderam ser aí também incutidos nesse projeto. A ideia é poder dar uma bonificação a essas pessoas que têm aí colocado suas vidas em risco, têm colocado a saúde de sua família em risco para poder servir ao próximo, defender aqueles que estão aí doentes ou infectados por essa terrível doença. O outro projeto, já comentei sobre ele na sessão passada, mas fazendo apenas mais um apanhado, fala da criação de linhas de crédito aí com juros subsidiados, se possível até juros zero, e carência de um ano de pagamento para micro e pequenos empresários aqui do município de Anchieta, que tem enfrentado muita dificuldade com o isolamento social exigido por causa desse momento que vivemos aqui no nosso município e no mundo inteiro. Então, a ideia desse projeto é estar disponibilizando esse dinheiro até R$5 mil para que essas pessoas possam garantir a sobrevivência do seu pequeno negócio e muitas vezes até a própria sobrevivência como ser humano, pois sabemos da dificuldade que as pessoas estão tendo aí para poder conseguir recurso, renda. Existem programas do governo federal, muitas vezes tem uma certa demora, uma certa dificuldade para chegar até as pessoas, e que esse projeto vem no sentido de complementar, de ajudar essas pessoas aí, o micro e pequeno empresário que está passando dificuldade. E sugiro que para os dois projetos, sejam usados os recursos disponibilizados pelo governo federal. Sabemos que o município de Anchieta está aí para receber até R$4 milhões do governo federal, como complementação de receita, e acreditamos que esse recurso seja suficiente para que o prefeito possa botar os dois projetos propostos em prática. Obrigado, senhor presidente. Rolando. Pela ordem aí, presidente. Pois não, à vontade, gente. Eu gostaria de solicitar aí, né, os senhores que são responsáveis aí pela comissão, se pudessem, assim, estar dando celeridade aí no projeto 24, que institui incentivos fiscais a novos loteamentos e condomínios de lotes devidamente regularizados. Nós apresentamos esse projeto. Voltou. Nós apresentamos esse projeto há uns 2 anos atrás, resolvemos reapresentá-lo porque nós fizemos de indicação e ele ficou parado, né? Então, assim, a gente resolveu reapresentar. Nós temos conhecimento de pelo menos uns 5 empreendedores que estão dispostos a investir no município. Não é um investimento barato, investimento na casa dos milhões de reais,
no município e não tem incentivo nenhum, motivação nenhuma para vir empreender no município, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né, que é flexibilizar essas cobranças, ao contrário de cobrar a partir do momento que ele dê entrada e comece a fazer o loteamento, cobrar posterior ao evento, no mínimo num prazo mínimo de anos, começar essa cobrança, a gente já começa a cobrar o empreendedor logo de princípio. Então, a gente está fazendo essa propositura de novo, está trazendo essa propositura agora remodelada. Nós discutimos aí com o vereador Giovanni, vereador Serginho também, que assinaram conosco, e discutimos vários pontos que eram pontas soltas da outra vez, que nós deixamos agora bem fechadinho para não correr o risco de correr inconstitucionalidade. Então, eu gostaria de pedir às comissões aí uma certa celeridade aí para a gente, porque no mínimo, nós temos 5 empreendimentos na cidade aí, que vão se adequar a esse projeto e vão estar entrando com recurso aí, investindo na cidade. Um dos condomínios, um dos empreendedores possíveis, é o proprietário da Cristal, um dos maiores loteadores do Brasil, que quer fazer um loteamento aqui do lado do Iriri Beach Park aqui, mas ele sem incentivo ele não virá, né? Então a gente está tentando viabilizar para que ele venha, porque é um dos melhores. A gente indo para Vitória aqui, depois de Terra Vermelha ali, tem um loteamento da Cristal, todo murado, coisa de primeiro mundo, é uma coisa assim, é um padrão acima do que a gente está acostumado aqui. Então são esse tipo de empreendedor que estão querendo vir e que a gente facilitar a vinda deles para cá. Obrigado, presidente. Obrigado, Rede. Alguém quer falar sobre algum projeto aí? Bom, e não tendo mais nada a tratar, convido a todos para a próxima terça-feira, às 4 horas da tarde, às 16 horas da tarde. Esse horário de terça-feira, que as reuniões que a gente fazia às quarta-feiras, 2 horas, mudamos para esse horário de terça-feira, por causa de internet, essas coisas assim, que no interior não pega, a gente tem que vir para Anchieta, então aproveitamos para fazer a reunião das comissões às 4 horas e em seguida a gente participar também da sessão da Câmara. Desejo uma boa tarde a todos, né? E que Deus nos abençoe até a terça-feira que vem, se Deus quiser. Abraço a todos. Boa tarde para vocês aí.